Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E como é de costume, às quintas-feiras, a gente estuda um pouco mais sobre a doutrina espírita, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E como subtítulo tem os seguintes itens: diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias dos mundos habitados, o destino da terra e as causas das misérias humanas. E nas instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Nesse capítulo, Kardec foi buscar uma passagem de Jesus em que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, em que Jesus narra o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos apresentar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Só para contextualizar essa fala de Jesus, foi quase naqueles dias em que ele já se preparava para passar por aquele flagelo. Esse momento ocorre na última ceia, quando ele reúne todos os seus discípulos ali, já sabendo tudo que ele ia passar, todo o flagelo que ele ia enfrentar. Já sabia o que os seus discípulos, aqueles apóstolos, iriam passar ali, depois do desencarne dele. E mesmo assim, ele reúne todos os seus discípulos e traz esta palavra de alento, traz essa palavra de consolo para todos aqueles seus discípulos. Com tudo aquilo que ele ia passar, ainda ele, na sua grandeza espiritual, ele vem e diz: não se turbe o vosso coração, isto é, não deixe o seu coração ficar agoniado, fiquem calmos, tenham paz, não perturbe o seu coração, porque eu vou preparar um lugar para vocês e depois eu venho buscar. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E lá, com certeza, terá um lugar para cada um de vocês. Então veja que grandiosidade em trazer esse alento. E aí, quando a gente começa a analisar este capítulo, a gente vai primeiro buscar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa de Deus? Se a gente fizer um exercício e trazer para o nosso mundo material, vamos lá. Os estudos já têm catalogado perto de 200 bilhões de galáxias.
E dentro dessas galáxias existem outros tantos bilhões de planetas em cada uma. Este é o universo, a casa de meu Pai. E aí a gente vem decompondo este universo, trazemos para a nossa galáxia, que tem bilhões de outros planetas, milhões de sóis. E a gente vem decompondo para o nosso planeta, para essa coisinha chamada Terra, coisinha no sentido carinhoso, mas que é o nosso lar hoje, que é a nossa casa. E dentro do nosso planeta, nós temos perto de 200 países. Dentro desses países, tantos outros milhões de estados, né? E aí dentro desses estados, outros milhões de municípios e territórios, de áreas. E aí chegamos na nossa casa. Aí chegamos aqui no centro, que aqui é a casa também do Pai. Mas todos nós estamos na casa do Pai. Mas em que grau? Em que processo de desenvolvimento intelectual, espiritual ou moral? Eu, por exemplo, eu olho para um Bezerra de Menezes, para um Chico Xavier, para um Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo, eles estavam todos aqui com a gente. Divaldo ainda está. Caramba, eu estou no mesmo lugar, vivi, né, ainda com Chico e tal, na mesma época. Mas o grau totalmente diferente. Estou olhando no grau espiritual. Mas se voltarmos nossa atenção aqui no nosso mundo material, aí eu comecei a procurar um jeito de explicar, né, essa evolução, essa coisa. Eu lembrei do meu tempo, quando eu saí do primário, eu sou do tempo do primário, ginásio, admissão, aquelas coisas, né, cursinho. E aí eu lembrei que quando eu saí do primário, que era uma escola pequena, eu fui para o ginásio. E quando eu chego no prédio do ginásio, era um lugar grande, de 4 andares. E eu, né, olhando aquilo tudo, para onde eu fui? Para o primeiro andar. E aí, do primeiro andar, foi passando o ano. Aí o segundo, e eu olhava, né, puxa, como é que será que é lá em cima, né? Como é que será que é estar no 4º ano do ginásio? E aí você tinha que subir mais escada, que você só percebe isso depois, porque a gente é bobo que é subido e esquece que os anos vão chegando. E aí eu fui para o 4º, que era no último andar, onde tinham as salas. E aí eu lembrei, mas ali era uma casa. E dentro desta casa, várias moradas. Cada uma num grau. Cada uma num estágio de evolução intelectual. Porque no mundo material a gente costuma dizer isso. A nossa evolução, ela é intelectual. Graças a Deus, hoje a gente percebe que a evolução espiritual já tem um peso muito significativo. Aí depois saí dali, quando eu estava no 4º, eu já pensava na faculdade. No 4º ano eu já pensava na faculdade. E fui para um prédio mais ou menos igual. Só que já reclamava de ter que subir os 4 andares. Mas subi. E aí, gente, a vida essa que nós temos, neste planeta, que também é casa do Pai, a gente tem vários estágios. Eu sou mais
ou menos evoluído intelectualmente. Eu posso evoluir, eu posso procurar essa evolução, eu tenho que procurar essa evolução, porque eu vivo no mundo que eu preciso ter um emprego, ter estudo para melhorar de vida, eu tenho necessidade de recursos materiais. Muito bem. Vamos olhar o outro lado agora. E o nosso lado espiritual. Como é que funciona esta evolução no lado espiritual? Da mesma forma. Da mesmíssima forma. Aqui nós evoluímos intelectualmente, materialmente, até moralmente. Mesmo para aqueles que dizem, eu sou ateu, não tenho religião. Mas se ele tem estudo, ele sabe o que é moral, ele sabe o que é ética. Só que a doutrina, ela nos traz isto de bom. Ela nos traz o exemplo de Jesus, que ele não deixou nada escrito. Ele nos traz o exemplo de moralidade. Ora, melhor que o que está escrito é o que se exemplifica. Muito bem. Então, por que eu não tomo este exemplo? Ah, mas é muito difícil, né? Tem muita disputa, tem muita coisa, tem muito isso, tem muito aquilo. Mas que graça teria se não tivesse essa dificuldade? Mas se Deus é bom, Deus é o Pai, é o Supremo, o Ser Supremo, é o arquiteto do universo, por quê? Ele já não facilita a nossa vida? E a partir do momento que eu sei ler e escrever, eu não posso ir para uma faculdade. Por quê? É a história lá do ginásio. Por que quando eu já saí do primário, eu não pude ir lá para o quarto andar? Por que eu não pude subir e ir lá para o quarto andar? Porque, como espírito, nós fomos criados simples e ignorantes. Ah, mas então Deus não. Deus fez exatamente o que deveria ser feito. Para quê? Para que tivéssemos um processo evolutivo, um processo de evolução. Assim como nós vamos na escola, desde o primeiro grau, segundo, até chegar na faculdade, pós, mestrado, doutorado, até chegar em tudo isso. Eu não posso dar esse salto, porque tem muita coisa a ser aprendida nesse caminho. Imagine cair na mão de um médico que de repente saiu aprendeu a ler e escrever e vai clinicar, vai fazer uma cirurgia. Ou na mão de um advogado que está nesta condição. Não. Como espírito, nós também temos que passar por tudo isso. E aí vem Kardec e nos mostra que os mundos evolutivos, o processo evolutivo, estão classificados em 5 mundos. Os primitivos, o de regeneração, o de expiação e provas, o regenerador, os mundos felizes e os mundos divinos, que esse não dá nem para falar, porque a gente não tem conhecimento. Mas o primitivo é aquele onde o materialismo, a ganância, a disputa, só material preserva.
onde a ignorância intelectual, espiritual e moral está ali, arraigada, presente, firme. E aí, quando o nosso espírito evolui, ele vai para o mundo de expiação e provas, onde a Terra se encontra, é um dos mundos. E ainda a gente tem vaidades, né, orgulhos, cobiças, mas também já temos um grau de evolução intelectual, moral, espiritual, um pouco mais evoluído. E aí, nesse processo evolutivo, podemos chegar no de regeneração, aonde o mal já não está tão presente, mas se baixarmos a nossa guarda, ele vem e nos pega. E aí vamos para os mundos felizes, onde, né, não existe mais o mal já não chega mais ali, porque o grau de elevação espiritual é muito alto. E aí tem os mundos divinos, crísticos, né? Esse, sei lá falar o quê? Como é que a gente vai falar, né, de uma coisa tão elevada? Então, veja que esse processo de evolução, ele não está lá fora, ele está aqui dentro. Lembram quando eu contei que no mesmo prédio, ali na mesma casa, existem várias moradas? Eu não mudei do primeiro ano para outro prédio. Eu só, dentro da mesma casa, eu fui subindo as escadas. Então, quando a gente fala, mas a Terra vai passar por uma mudança, não é uma mudança física. Esta mudança está dentro de nós. Nós é que temos que provocar esta mudança. Como? Através da reforma íntima. Este é o primeiro ponto. Entender o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Não se esqueça que nós já estamos no segundo degrau de evolução. Nós já passamos por aquele primitivo. Tem gente lá ainda, assim como tem gente acima de nós, em outras esferas. Então, se eu já vim de lá e tenho que caminhar para o outro, o que eu preciso fazer? Por exemplo, Jesus. As 3 virtudes teologais, como se costuma dizer, né? Fé, esperança e caridade. Esta é a base, esse é o ponto. Em cima disso, fé, esperança e caridade. Foi isso que Jesus deixou. A caridade, principalmente dessas 3 virtudes, seja a mais importante. Por quê? Porque ela nos faz olhar o próximo. Ela nos faz olhar quem está conosco. Estamos na mesma casa, na mesma morada, porém em lugares diferentes, em graus diferenciados, quer material, quer espiritual, quer moral. Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam este capítulo. Vocês vão entender muito mais, né, daquilo que eu estou explicando. Esta mudança toda não é bom, agora eu saio da Terra, vou para outro lugar. Este lugar, ele começa aqui dentro.
reforma íntima, entender o Evangelho, me preparar, olhar essas 3 virtudes com mais atenção, com mais carinho. Que mais? Gente, uma das formas mais gostosas de fazer isso, escolha um dia da semana, marque um horário, tenta reunir a família naquele mesmo dia, né? Ou segunda, terça, quarta, de todas as semanas. Pega este livro, Evangelho segundo o Espiritismo, abra, torne o Evangelho no lar um hábito. Leia o primeiro livro, né? Algumas perguntas ali do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. Muitas pessoas acham que é o Evangelho, não, o Evangelho é o terceiro. E aí depois o Livro dos Médiuns, que é o elo de ligação entre o terreno e o plano superior. Então, vai lendo o Evangelho, um pedacinho desse, algumas perguntas lá no Livro dos Espíritos, e deixa isso fluir, deixa isso entrar, né? E comece a colocar em prática. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Outro dia eu estava marcando lá, nós fazemos o Evangelho domingo à noite, eu estava marcando, e nós estamos no 2.000 evangelhos, isso uma vez por semana. E olha, quanta coisa a gente já estudou, quanta coisa a gente já aprendeu e quanta coisa ainda falta aprender e pôr em prática. A musiquinha já está tocando, eu tinha até esquecido. Obrigado por terem me ouvido. Espero realmente que vocês possam olhar este Evangelho, este capítulo com muito carinho, não só esse, como todos os outros. E vamos, neste momento, envolver nossa irmã Ana, convidando o mentor da noite que vai nos trazer a mensagem. Seja bem-vinda, irmã. Boa noite, amigos desta casa espírita. Hoje estamos aqui reunidos com a disposição, com a boa vontade de aprender, de ouvir, refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mas esse trabalho que o próprio Jesus, e dentro da doutrina chamamos de Boa Nova, iniciou-se com Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Criador de todo o cosmos, onde há muitas moradas. Podemos pensar que essas moradas são lares que dão a oportunidade a todos nós para exemplificar, para progredir, para errar, para aprender, para chorar e para sorrir. Mas também possamos pensar que as moradas do Pai podem ser, como muito bem foi colocado, os estados dos nossos corações, onde está a essência, a morada do Pai colocada
como sendo a sede da alma. O que os nossos corações falam e de que forma agimos nessa progressão. Olhemos uma estrada. Quão bela ela se torna quando nos propomos a verificar que tudo que existe ali tem uma causa para ali estar. A árvore que dá sombra, a flor que traz o perfume, o fruto que traz o alimento, a água para matar nossa sede, as pedras para o nosso descanso, que por sinal Jesus dizia que nenhum bloco servia ou lhe era permitido usar para seu descanso. Porque o descanso de Jesus só aconteceria, ou melhor, acontecerá o dia, o momento, o tempo em que a morada da terra, onde é guia e modelo, chegará o nosso trabalho através da nossa colaboração, cocriação, a plenitude. Quando Jesus nos propõe a caminhada ao longo dessa estrada, encontramos obstáculos, ora desviamos, ora chutamos e nos machucamos, blasfemamos, pedimos perdão, acertamos, mas sempre, sempre, se vocês, se nós, se a humanidade, se toda a criação divina olhar com amor, com justiça e caridade, verá que muitas e muitas oportunidades nos são dadas. E nós não podemos mais perder esse tempo precioso, essa dádiva divina que se chama vida, seja ela material, seja ela espiritual. Na nossa bagagem, a moral é que vai dar o seu conteúdo. Que a moral, tudo que fazemos de bom, tudo que tentamos fazer bem, mesmo quando erramos. A lei do perdão está imbuída através da lei da justiça, da lei da caridade. A lei da causa e efeito se relaciona à lei do amor, porque amamos ao Pai, amamos a nós mesmos e devemos amar o nosso próximo. Tão complexa, mas tão simples, se tornam todas elas quando no exercício da vida fazemos o sol, o nosso divino sol, a morada dos espíritos ao qual nosso amigo se referiu, que muito difícil, quase impossível relatar. A morada de Jesus e esses espíritos amigos e maravilhosos que estão sempre ao redor de nós, delegando, intuindo, organizando toda essa estrutura que na atmosfera espiritual nós fazemos. Amigos queridos, vamos ter fé, vamos pensar sobre a nossa fé, olhemos para dentro de nós e vejamos os nossos limites. Não tenhamos vergonha de admitir erros, de admitir desvios, porque esses
são os aprendizados do caminho. Como acertamos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos grandes mentores que nos ajudam, ao nosso anjo guardião quando estamos encarnados, porque conseguimos uma etapa, um degrau, um andar, como disse o meu amigo, alcançar. Que a paz de Jesus, que seu olhar sereno e o seu imenso amor possa abraçar a todos nós e que tenhamos hoje uma boa noite e uma semana, melhor ainda, repleta de fé, esperança e alegria. Muito obrigada pela oportunidade que esta casa e os Espíritos amigos me proporcionaram. Uma boa noite a todos. Boa noite, irmão. Seja sempre bem-vindo a esta casa, trazendo suas mensagens de amor, de paz e de esperança. Neste momento, aproveitando esta elevação espiritual, vamos doar um pouco de nós, através das vibrações, a todos aqueles irmãozinhos doentes, desiludidos, desamparados, por aqueles irmãozinhos abandonados, desempregados, por aqueles irmãos que estão sofrendo com as agruras da guerra. E neste momento, vamos elevar nosso pensamento, rogando a Jesus, rogando a Deus, que olhe por aquele povo do Rio Grande do Sul, que as nossas vibrações de amor, de reconforto, possa chegar a cada um deles que estão passando por esse momento difícil. E rogando também ao plano espiritual que possa receber todos esses irmãos que desencarnaram, que eles possam ser acolhidos, acalmados, orientados na nova situação em que se encontram. Que essa nossa vibração de amor, de esperança, de que dias melhores virão após essa tempestade, eles chegarão com a graça de Deus, com a bênção de Jesus. Vamos pedindo também ao plano espiritual maior que neste momento, através do passe coletivo, envolva cada um de nós que aqui estivermos. E que essas energias possam fluidificar a água que aqui está, que nela contenha tudo aquilo que necessitamos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. Obrigado a esses irmãos de luz que estiveram aqui conosco, nos envolvendo e que com certeza nos acompanharão aos nossos lares. E agradecemos, Jesus, pela oportunidade que mais uma vez nos deste de estarmos aqui reunidos em vosso nome. E é em vosso nome que nos despedimos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.